Bora pra ficar. Bom dia, vamos lá. Toda vez que eu faço devocional com a Erika, dá algum chute, gente. Eita Jesus. Vamos lá. Toda vez que faz o devocional com a dona Érica da Tchutchu. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Cadê o povo dessa casa? Vamos ver se vai. Bom dia! Ai, Jesus! Eu faz isso pra gente, né, ficar preocupada assim com as técnicas, né? E a gente esquece da preocupação que a gente está por dentro, né? Então, assim, fica todo mundo pensando que é o problema da técnica, por isso que a gente tá nervosa, mas não, não é não. O motivo é outro. Eu não te ouço. Tira todo o fone, tira tudo. Tira, arranca o fone, arranca do negócio aí. Fala, agora fala comigo. Melhorou um pouquinho. A Beth tá falando que melhorou um pouquinho. Agora! Aleluia! Agora! Amém! Amém, Jesus. É que agora não tem onde pôr o celular, mas tudo bem, tem que ficar segurando o celular devocional inteiro. Vamos lá. Ah, bem. Então, assim, a gente vai. Vamos facilitar a vida da Andressa. Nós vamos fazer a devocional de hoje em 7 minutos e meio, que é o tempo necessário para ler o livro de Tito. Ok. É assim, gente. Se você vai fazer a leitura do livro, ontem, antes de dormir, eu li o livro todinho de novo. E a leitura do livro, ela é bem curta, né? Você lê ele muito rápido. Só que depois você vai ler verso por verso. E vai meditar em verso por verso. E vai tirar. Tem algumas Bíblias. Tá me ouvindo? Tô falando Tem oi pro algumas povo. Bíblias. Ah, gente, oi. Gente, fica mandando coraçãozinho aí para poder ativar a live. Empresta o dedinho nervoso para Jesus para poder ativar a live, porque o que nós estamos trazendo aqui é a palavra do Pai. Eu posso fechar a câmera agora porque não importa o meu rosto. Aqui não é importante o meu rosto, não é importante, não sou eu. É o que o Senhor tem para falar através de nós. Porque o Senhor usa suas filhas e seus filhos para trazer a sua palavra. Porque se eu, a Andressa, a Rô e tantas outras mulheres não falar, o Senhor vai ter que usar a mula. Então, eu acho que ninguém aqui quer que o Senhor comece a usar a mula para trazer a palavra dele, né? Eu não quero. Então, o Senhor vai usar pessoas de carne e osso para que a palavra dele seja entregue. Amém. Amém? Temos defeitos? Inúmeros. Quem esteve aqui no Imersão agora e me conheceu de perto, sentiu o calor da minha pele e como eu me movo, sabe que eu tenho inúmeros defeitos. O dia que eu encontrar com a Andressa, eu vou falar assim, ai meu Deus, essa mulher tem muito defeito. Mas ela é filha amada de Deus, como eu e você. Que temos defeitos, mas também temos qualidades. Amém? Eu vou ler o devocional, que hoje o tempo é escasso. Amém? Amém. Eu leio o devocional e depois você lê os versos da Bíblia? Ou você quer ler o... Você falou que ia fazer, eu li o título todo, eu fiquei desesperada. A Rosângela deve estar rindo lá da minha cara. Mas, gente, o título todo é 7 minutos e meio.
dá pra gente ler no devocional. Mas vamos lá. Eu vou ler devocional porque eu não quero fazer bagunça aqui na manhã da palavra. Já falei demais, amém. Gente, o Senhor é conosco. Amém? Amém. Bom, vou ler aqui. Estou no meio de 5 gerações. Em dado momento, por ser neta, filha, mãe ou avó. Minha avó mora numa casa contígua à nossa. Trabalho com minha mãe. Meus filhos moram na mesma cidade que nós. E 3 deles trabalham em nossa empresa. E tenho 11 netos. Sou ao mesmo tempo esposa, mãe, filha, avó e neta. Sou abençoada de ter um exemplo maravilhoso para seguir e, da mesma forma, procuro ser excelente exemplo para meus filhos e netos. Talvez você não tenha exemplos em sua vida, mas alguém precisa ser a primeira geração. A mãe de meu pai, Raquel Titus, foi a primeira da família dela a andar com o Senhor. Outros vieram depois. Ela se tornou evangelista, conhecida nas décadas de 1970 e 80. E as pessoas ainda se lembram do que ela lhes ensinou a respeito do Espírito Santo. Outro exemplo extraordinário é Stormy Omartian. Acho que todo mundo sabe, né, de quem eu estou falando. Autora dos livros da série O Poder da Oração. Criada por uma mãe que sofria de uma doença mental e cometia abusos. Stormy passou boa parte da infância trancada em um armário. À medida que a mãe envelheceu, os maus tratos se tornaram ainda mais perversos e cruéis. Stormy foi a primeira de sua família a se tornar cristã. Perdoou sua mãe e hoje é um exemplo maravilhoso para seus filhos e netos. Não importa que exemplo você tenha tido na infância e adolescência, pode dar início a um exemplo melhor que se estenderá para as futuras gerações. Amém? Devocional de Tina Titus Lozano. E agora? O que eu faço? Leio o título inteiro? Não. Vamos com calma. Eu tô ficando com medo, você tá coçando a cabeça, velho. Quando coça a cabeça é porque o negócio vai estreitar. Nossa. Não, só Tito 2, o verso 3, o verso 2, 3 e 4, até o 8. Só o Tito 2, tá? 2 até o 8. Isso. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Amém. A gente fala muito, né, sobre esse exemplo. Eu posso dizer que eu tive um exemplo na minha casa, que é minha mãe e minha avó. As duas foram exemplos para mim em muitas coisas, são exemplos até hoje. Quando eu me recordo da minha avó com 86, 85 anos, que trabalhava todos os dias,
que continuava dando ordem às empregadas do que deveria ser feito na casa. Eu penso, gente, que exemplo, que mulher virtuosa. Quando eu me lembro das madrugadas que eu chegava em casa, ou dos dias que eu levantava muito cedo para ir trabalhar, e via minha mãe de joelho orando. Que exemplo. Mas existem pessoas que não têm. E para essas pessoas que não têm, o que elas têm? Elas têm o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Para as pessoas que não têm o exemplo de uma mãe, de uma avó, elas têm o Espírito Santo para seguir. Elas, com certeza, o Espírito Santo vai colocar uma amiga, uma professora, alguém na vida para que diga, filha, é este o caminho. Cada uma de nós temos um compromisso com Deus de ser a primeira, se nós não temos um exemplo. E nesse devocional fala, se você não teve alguém, seja você essa primeira geração. Seja você essa geração que vai começar algo novo na história da sua família. E não sempre ficarmos apegadas àquela coisa de, eu não tive um exemplo, eu não tive uma mãe, eu não tive. A minha mãe é uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mulher que ora. Cansei de acordar 3 horas da manhã ou chegar em casa 3 horas da manhã e ver a minha mãe orando. Mas a minha mãe é uma mulher muito doente. E por ela ser uma mulher muito doente, ela não era uma mulher que trabalhava como a minha avó. Então, se eu fosse seguir o exemplo da minha mãe como uma mulher que trabalha, eu não ia trabalhar. Porque minha mãe vivia doente. Minha mãe vivia vindo do hospital para o hospital. Cansei de levar minha mãe 2, 3 horas da manhã para o hospital para fazer máscara para poder respirar. Inalação. Inalação, Então, se eu fosse seguir por esse lado, eu ia dizer, não vou trabalhar não, eu não tenho esse exemplo. Mas eu tive um exemplo de uma mulher que ora. Nós não somos perfeitas, então nós não podemos ser exemplo em todas as áreas da nossa vida para todas as pessoas. Nós somos falhas. E devemos que entender que somos falhas e pecadoras. Aquele que ficar sempre olhando para nós como exemplo, vai se decepcionar. Aquele que achar que tem que seguir alguém porque aquela pessoa é o exemplo perfeito, vai se decepcionar e vai cair. Passei por situações que eu podia ter caído. Mas quando me perguntaram, como é que você está? Eu falei, eu estou bem. Eu sigo a Deus. Eu sigo a palavra do meu Pai, eu não sigo o homem. Porque aquele que seguiu o homem vai se decepcionar. E o Senhor ainda vai fazer questão de permitir com que as pessoas se decepcionem. Porque o Senhor não vai dar a glória dele para ninguém. Honrar, nós temos que honrar. Mas a glória é só para Deus. E todas as vezes que a gente acha que a gente vai glorificar alguém, porque aquela pessoa, aquele profeta, aquele evangelista, daí Deus permite que aconteça alguma coisa na vida dele. Para que a gente volte para Jesus. Tito fala, é uma carta muito bonita, que a carta de Tito é uma carta de correção. A carta de Tito é uma carta que ela está escrevendo, Paulo escreveu para Tito, para chamar ele de novo para o lugar onde ele deve estar. Não era uma carta de amor, meu querido filho, que bom que você está aí. Não, a carta de Tito era para lembrar. Ei, Tito, para que você foi aí? O que você foi fazer em Creta? Qual é o teu compromisso aí? Acorda, filho. Qual é o teu compromisso? Para que eu te enviei? Quantos de nós precisamos algumas vezes de pessoas que nos sacodem e falam, ei, filha, não se esqueça qual é o teu chamado. Não se esqueça para que eu te enviei. Para que o Senhor mandou esse monte de mulher aqui para a Suíça participar da imersão? Eu queria algo.
com cada uma delas. Para que o Senhor mandou todas essas mulheres aqui para imersão? Porque o Senhor queria tratar algo em mim. Porque o Senhor queria ter um encontro em mim. Porque o Senhor queria tratar algo em mim. Ele falou assim, eu vou te mandar um monte de mulher e você vai aprender uma série de coisas, filha, que você ainda não aprendeu. Daí a gente chega aqui sem filtro, né? Porque a gente tem que mostrar a cara limpa. Bom, você quer me ver sem filtro, você vai na minha casa. Então, no caso, vai. Não, você não. Você tá muito cedo ainda. Você é muito cedo. Essa manhã tá muito cedo aí você chegar bem filtro. Eu já chorei, já respirei, já tomei ar puro, gelado. Mas a carta de Tito, tem alguns pontos que eu quero falar da carta de Tito. A carta de Tito, no começo ela é dividida em duas partes. E essas duas partes que ela está dividida, ela fala sobre um povo exclusivamente seu. E a segunda parte dessa carta, ela fala, por graça tornemos herdeiro. É uma carta de exortação, de falar, ei Tito, você é meu verdadeiro filho, mas eu te mandei para quê? Para que eu te mandei para Creta? O que você está fazendo aí? Não se disperse, não se desvie do chamado, não se a multidão. Você tem um propósito. Por essa causa eu te deixei aí, por essa causa eu te enviei aí. E ele nos lembra de que não devemos nos prender a fábulas. Na carta de Tito ele está falando novamente, deixa essa história de circuncisão, não circuncisão, para onde que você vai, para onde você quer, faz, é com lenço, é sem lenço, bota o pano na cabeça, não bota o pano na cabeça. Será que esses rituais são tão importantes para nós cristãos? Ou que nós realmente devemos cultivar o nosso coração e não os rituais que os homens determinaram? Faz assim, começa assim, começa assim. Se não for assim, não está certo. Ele nos lembra que devemos falar do que nos convém. Falar do amor de Deus. Falar do que é bom. Eu medito muito nesse livro. São três capítulos. Uma carta curta que eu quero continuar falando com a Andressa, querida. Por isso eu não vou contar tudo hoje. Mas o que eu quero contar é que esse homem foi para Creta com um propósito. E Paulo teve que escrever uma carta para ele, lembrando ele por que é que ele foi para lá. Amém? Às vezes, no mundo onde nós estamos inseridos, nós esquecemos que foi o Senhor que nos enviou. E quando nós nos perdemos do propósito, o Senhor usa um Paulo para nos trazer a consciência, a volta do propósito. Eu estava aqui ouvindo você falar, né, e estava pensando em decisões que eu havia tomado ali no banheiro enquanto eu dava um jeito nesse trem chamado cabelo. E aí eu já voltei atrás e falei, calma aí. Tá tudo bem, vamos lá. E assim que é, gente. Essa é a vida, né? É assim que Deus faz. Você vê, assim, a gente brinca, não, a gente fala muito sério aqui quando a gente fala sobre a importância de ler a Bíblia, né? E eu comecei a ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, né? Já tem alguns meses e eu estou terminando Crônicas, que eu acho que é um dos livros mais difíceis de ler, porque, gente, é nome para mais de metro. Mas já estou terminando, graças a Deus. Graças a Deus que tem um Jabes ali no meio para dar pegar um fôlego.
E aí, assim, você dá de cara com o Tito. 3 capítulos. Tem a Cinta 1, Cinta 2, Cinta 3. E assim, tudo é ensinamento. E o que o Senhor quer, né? Hoje o Senhor quer que a gente volte, que a gente pare. E olha, qual é o propósito de você estar inserido onde quer que você está inserido? Amém. E muitas vezes as pessoas falam assim que a gente fala, né, que nem tudo é sobre nós, mas tudo é sobre Deus. E no que a Érica falou aqui, né? E assim, gente, é extremamente difícil, desafiador você olhar para você mesmo em frente a muitas pessoas e falar assim, eu sou falho. E eu sou muito falha. E a Érica também reconhece que é muito falha. Todos nós somos muito falhos, mas é muito difícil admitir isso. Mas o mais interessante é reconhecer que tudo é para a glória do Senhor e que o Senhor usa sim. Quantas mulheres foram aí, Érica? Eu acho que em torno de 35, 38. Não sei exatamente. Então vamos por aí mais ou menos 40 pessoas. Então, assim, Deus parou um mundo de 40 pessoas para que 40 pessoas fossem tratadas. E aquela que promoveu o evento também foi, e pelo que ela declarou aqui, está sendo tratada. Então, existe um processo. Então, olhe para o processo onde você está e veja o que Deus quer fazer com você e com o mundo em forma de pessoas que está à sua volta. E existe uma transformação a ser realizada em prol de um reino e de uma consequente salvação e vida eterna no céu. Amém, amém. Eu preciso fazer só uma pequena ressalva aqui. Nesses dias eu descobri que existem pessoas que sim, vivem o que pregam, pregam o que vivem. E eu não posso deixar de dizer que quando o Senhor levou minha avó, eu senti um vazio muito grande. Porque a gente nunca imagina, né? A gente não acredita que esse dia vai chegar. Você passou por essa experiência também esse ano em relação ao seu pai. E aí o Senhor me traz uma mulher aqui na minha casa, porque eu falo assim, não fui eu que convidei, não fui eu que trouxe, não fui eu que fiz, foi o Senhor que trouxe. Cada mulher que esteve aqui, foi o Senhor que trouxe. Porque eu continuo dizendo, quem sou eu para alguém vir aqui? Quem é Érica? É a Érica. Mas o Senhor trouxe. E o Senhor trouxe a missionária de Meia aqui. E como é bom você ver que existem, sim, mulheres, que são essas mulheres do livro de Tito, que são mulheres exemplo, mas exemplo no dia a dia, não é exemplo quando está no púlpito. Porque no púlpito muitos de nós podemos ser exemplo. Mas na hora que nós estamos naquele lugar onde ninguém está vendo, onde não tem câmera, onde não tem holofote, onde não tem microfone, onde não tem público. Como nós somos. E eu agradeço ao Senhor, porque existem sim mulheres que são exemplo, que são mulheres com quem nós podemos nos espelhar. Podemos dizer sim. A palavra de Deus, ela está aqui não só para nos lembrar como devemos ser, mas ela está aqui para nos mostrar que existem mulheres que são o que a palavra de Deus está falando. E eu agradeço muito ao Senhor ter me permitido, não somente a mim, mas todas as que estiveram aqui e puderam comer, sentar à mesa e desfrutar muito mais desse tempo. E aprender que sim, que nós podemos ser essa mulher. Nós podemos ser essa geração. Se eu não tive alguém antes de mim,
nós podemos ser essa geração que começa agora. Ser este exemplo para as próximas gerações. Ora aí, irmã. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por essa manhã. Te agradeço, Senhor, pelo presente e o privilégio, Senhor, de poder ouvir da Tua palavra em comunhão, poder ler da Tua palavra e poder fazer parte do Teu corpo de Cristo, fazer parte daquilo que o Senhor tem para este tempo, para essa geração, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque hoje nós nos posicionamos, Senhor, como essas mulheres, como no livro de Atos, Pai, que continua sendo escrito a cada dia, Pai. Que nós possamos ser essa mulher, essa geração, Senhor, que há alguns anos, em 30, 40, não sei quantos anos, Pai, vão ter mulheres que vão dizer sim. Elas também foram referência para nós, Senhor. Permita-nos, Senhor, que nós venhamos ser referência para alguém, referência positiva, referência de mulher, Senhor, que não largou o arado, que não olhou para trás, que no momento que disse, eis-me aqui, Senhor, disse com consciência do que ia passar, Pai, porque Paulo passou por muitas lutas, Paulo não foi compreendido, Paulo não foi sempre aceito, mas ele nunca retrocedeu, Pai. Coloque em nossos corações, Senhor, força para nunca retroceder, para nunca olhar para trás, para nunca deixar o arado, Senhor, mas continuar seguindo em frente e sendo exemplos, Pai, sendo exemplo para a próxima geração, Senhor, e olhando para essas mulheres do passado, essas mulheres que são mais exemplo para nós, Pai, e agradecer, honrar, Pai, cada uma delas, sabermos honrar, Pai, porque sabemos que a glória é tua, Pai, mas a honra é para os teus filhos. E devemos honrar cada uma, Pai, que tem pego este arado e se posicionado, Senhor, para levar a tua palavra, o teu evangelho e o teu amor às nações, Pai. Eu te peço, Senhor, resplandece o teu rosto sobre nós, Pai, e nos dê paz nesse dia, nos dê direção, Senhor, a tua direção e caminha conosco, Pai, nesse dia, em toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. 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 Lembra que você é filho e filha amado do Senhor. E eu vou te contar um segredo. A Érica vai ficar vindo aqui titar comigo até que nós aprendamos tudo que nós vamos aprender. Então, toda vez que for minha vez de receber uma convidada, é você, querida. Então, você vai se preparando. Lembra que você é filho e filha amada do Senhor. O Senhor te ama muito, muito, muito. Você é extremamente preciosa. Para você que está começando a semana hoje, né? Pós-feriado, uma semana abençoada. Que o Senhor venha te ajudar e ser com você em todas as coisas. Nós profetizamos sobre você uma unção de bênção. Para que você tenha ousadia a ser a primeira ou a dar continuidade àquelas que foram exemplo para você. Érica, Deus abençoe. Rô, Deus abençoe. Um dia abençoado para vocês. Amo vocês. A paz do Senhor. Eu tô com uma mão segurando o celular. Então tem que ser meio coração só. Eu completo o outro. Não dá. Vai para cima aí. Aí. Beijo, Flor. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.